Muito bem, minha gente, voltamos com o Boletim do Esportes, agora no seu segundo bloco, né? Estou aqui com o Gustavo, vocês estão vendo pela camisa bonita, vocês estão vendo aqui, né, camisa do Goita. E na semana, Davi vibrou, viu? Na semana do grande clássico do futebol, no antigo estado do Rio, clássico centenário, né, Goytacazes e Americano, o assunto não podia ser outro com os convidados. Tinha que ser o jogo do próximo sábado, 16 horas, na Lisão, Goytacazes e Americano. Gustavo, da parte do Goytacazes, embora o mando de campo seja do Americano, mas o jogo é no Ari de Oliveira e Souza, como é que está a arrumação da casa, como é que estão os preparativos? Você que é um elemento que apoia a diretoria, um assessor, como é que você vê, como é que estão os entendimentos com os torcedores, em chefes de torcida, como é que muitas reuniões, como é que está o negócio? Sim, é verdade, aconteceram já algumas reuniões com os chefes de torcida, com o batalhão de polícia, a gente sabe também que vai vir o JEP, né, da capital, vai estar aí, então já tivemos a diretoria do Goytacazes. Desde que esse clássico foi realizado em 2013, que foi com o mando de campo do Goytacazes, foi na época do Clodoaldo, né? Clodoaldo Matador. Aquele jogo foi o mando de campo do Goytacazes, né? Foi na Lisão e graças a Deus deu tudo certo. A gente trabalhou o jogo um mês antes, a gente já estava trabalhando no jogo. Então deu tudo certo, não teve confusão nenhuma dentro nem fora do estádio, graças a Deus. E a gente espera que isso ocorra novamente. Apesar de como você citou, o mando ser do Americano, acredito que o pessoal do Americano são todos competentes também e estão trabalhando firme para que esse jogo seja na paz, né? Seja um jogo, um jogo de muita expectativa. Nós lá do clube estamos trabalhando também muito ansiosos, né, na expectativa desse jogo, que é um clássico, eu diria que é o maior clássico do interior do Brasil, de repente aí só para Ponte Preta e Guarani, não vejo outro clássico de interior de Brasil com essa magnitude, que é um Goytacazes Americano. Exatamente. Mas a gente está aí, já as portas do jogo, preparativos são grandes aí para esse clássico no sábado. Você falou aí muito no clássico, vamos dizer assim, da paz, produzir até um cartaz, inclusive, é verdade, muito bonito. Existe uma campanha aí já. Davi mostra depois, é um cartaz muito bonito aí do jogo, né? Isso. Foi uma ação em conjunta das diretorias, do pessoal do marketing, tanto do Goytacazes como do Americano. Aliás, essa campanha iniciou até no início do campeonato, né? Mas aí foi se passando e agora retornou com mais força aí, já que o clássico chegou, está aí nas nossas portas aí agora o sábado. Então, o que a gente pede é justamente isso, sabe, Luiz? A brincadeira, a zoação, ela existe, ela é normal e ela deve até existir dentro de um limite, porque senão o futebol fica uma coisa muito chata, muito séria. As chamadas gozações. Isso é normal, a gente sabe que vai existir no domingo, mas na segunda-feira todo mundo tem que trabalhar, todo mundo vai ter que ver seu amigo vizinho passando na rua, e todo mundo, a vida vai seguir normalmente para todo mundo, ela tem que seguir. Não vai ser um jogo de futebol que vai acabar com a vida, não deve acabar com a vida de ninguém, que é apenas um esporte. É um esporte que todos nós amamos, gostamos como brasileiros, mas não pode passar disso. E eu acredito, tenho fé que não vai passar disso. Na segunda-feira vai estar todo mundo se encontrando, se abraçando. Com certeza, e é uma coisa normal esse tipo de brincadeira, vamos falar assim mesmo, de gozação, depois de um jogo de futebol. Você vê, segunda-feira, por exemplo, cheguei aqui, falei com o Davi, que é Flamengo Roxo, cheguei aqui e falei, Davi, assisti um filme ontem à noite, ao invés de ser Avaí 5-0, é Avaí 2-1. Então, sabe como é que é? Tudo na gozação. É verdade. Agora, é muito importante isso, muito importante essas coisas, esse entendimento, para mostrar, inclusive, ao pessoal do Rio, pessoal da Crônica Esportiva do Rio de Janeiro, para mostrar a própria federação, né, que aqui não é um palco de grandes batalhas campais, de brigas e tudo mais. Não é? Você lembrou bem esse jogo de 2013, que o Goytacazes tinha um mando de campo, jogo Clodoaldo Matador 2-1, Tonico Pereira teve aí. É verdade. Isso mesmo. Aliás, foi o primeiro jogo que nós aqui da Terceira Via TV, que nós gravamos e que passamos a reprise depois, no dia seguinte. Quer dizer, e foi um jogo que ninguém viu sequer
briga dentro ou fora de campo. Nada. Não é isso mesmo? 2-1 foi o jogo pro Goytacás. Ano passado o jogo foi em Macaé, que o mando de campo era do Americano. Isso. O Americano, o estádio Godofredo Cruz estava sendo demolido, não tinha condições. Foi lá. Nós fizemos também o jogo lá em Macaé. Não é? E foi tudo tranquilo. E foi um fiasco de público, né? Exatamente. Eu tenho a impressão que mesmo com a preocupação do pessoal do JEP, com o pessoal da federação, né, lá o Marcelo, lá o diretor de eventos lá, de campeonatos, de certames da federação, que a gente também conhece, mas preocupação com relação a esse problema que poderia acontecer aqui, e queriam levar o jogo, inclusive, para Macaé, para o estádio Moacir. Eu tenho a impressão, Gustavo, que a grande preocupação de vocês em não jogar em Macaé seria, inclusive, problema de público. Com certeza, não só problema de público. Eu acho o seguinte, Luiz, quando a pessoa ela tá querendo briga, ela vai arrumar em qualquer lugar, seja aqui, seja em Macaé, vai na estrada, vai fazer uma emboscada com um, com o outro, e vai acontecer. Yeah. Então, se a gente não consegue fazer um jogo nosso desse aqui, então daqui a pouco vamos parar também. Flamengo e Vasco no Maracanã não vai ter mais, porque vai sair briga. Aí uma coisa não tem nada a ver com a outra. Cabe às autoridades competentes e às diretorias também compostas, com campanhas iguais, ambas as diretorias agora estão fazendo, indicando ao seu torcedor para não haver isso, e as autoridades competentes fazerem a segurança no entorno do estádio, depois da saída do pessoal do estádio. Se a gente for pensar assim que não pode ter um Goytacás americano em campo, vamos parar de ter Palmeiras em São Paulo, no Morumbi, Flamengo e Vasco no Maracanã, porque vai ter briga em volta. Isso né? E você disse muito bem, quando o torcedor, né, ele está a fim de arranjar encrenca, de brigar, de promover, não importa que o jogo seja aqui, seja em Macaé ou até no Rio de Janeiro. Porque você vê que muito jogo, por exemplo, Vasco-Flamengo, Vasco e Botafogo no Rio, saem ônibus daqui com os caras, às vezes, predispostos a brigar. É verdade. Não é verdade? É verdade. Eu já vi um ônibus saindo daqui com o cara com bambu, pau de bandeira e tal, já, o que eu vou fazer? Entendeu? Então a coisa não é por aí. Está acompanhando? A coisa realmente não é por aí. Eu quero aproveitar, quero mandar um abraço, porque eu fico realmente emocionado de, às vezes, lá no Ari de Oliveira e Souza, nas sociais do Goytacás, da tribuna, eu vejo antigos torcedores, dirigentes do Goytacás, que você sente que eles estão voltando, eles estão sentindo que o Goytacás está numa ascensão no campeonato, e mesmo afastados, eles voltam. Eu vejo lá o Elmo Siqueira, vejo o Gremário de Souza Rosa, são pessoas que, da antiga do Goytacás, né? Você vê que todo jogo, né? O nosso amigo que era fotógrafo ali, o pai do Carlos, o Grevi, o seu Grevi está lá, entendeu? Falou comigo, eu não estou enxergando muito bem, mas faz questão de ir. Então, compra o ingresso. São coisas fantásticas, formidáveis. Na verdade, por falar em ingresso, mais uma vez agradecendo aí a gentileza do presidente americano, que sempre nos programas ele manda ingressos para a gente na véspera do jogo. Ele compra os ingressos lá e vai sortear 2 ingressos com aqueles que estão nos prestigiando com o carinho da sua audiência. Bom, no próximo bloco, eu vou conversar com o Gustavo ainda sobre o problema, tá certo que o mando de campo é do americano. Muita gente fala, não, isso aí cabe ao americano. Ele está dizendo a parte do Goytacás. Mas houve reuniões com dirigentes do americano, torcedores, como ficou dividido lá o espaço, né, físico do Ari de Oliveira e Souza para as 2 torcidas, para que não haja realmente, porque sempre, queira ou não, é o que ele diz, sempre tem 1, 2 ou até mais, alguns, que vão já com o espírito meio, não aceitam, isso é do ser humano, aceita aceitar ou não a brincadeira, às vezes até de mau gosto, entendeu? Não pensa nas consequências, não é verdade? E a pior consequência, o que pior pode acontecer é o estádio ser interditado. Não é verdade? Essa é a pior coisa. Porque, vamos jogar onde? Né? Longe da torcida? Aí não.
aí fica ruim. Daqui a pouco, no próximo bloco, nós continuamos com o Gustavo aqui, ele que é assessor da diretoria do Goytacás, tem aquele elemento de ligação, inclusive, com os torcedores. Daqui a pouco, no próximo bloco, é Pai Bola.